É muito ruim quando a gente se sente endividado, não é? Já passaram por isso? Se não passaram, que bom. Parabéns. Porque a maioria dos brasileiros enfrenta hoje esta situação. Muito acostumados a querer usufruir das coisas antes de poder tê-las de fato, a gente sempre lança a mão delas usando crédito e às vezes usando de maneira errada, de maneira equivocada. E algumas vezes a gente aprende com duras lições a reorganizar a nossa vida. Mas se sentir endividado é algo que incomoda, né? Não só dívidas financeiras, mas quando a gente tem um compromisso com alguém que ainda não conseguiu cumprir, quando a gente prometeu algo que não conseguiu se dedicar realmente a efetivar, ou quando a gente vem repetindo coisas que já queria ter abandonado, se sente em dívida com a gente mesmo. Todo mundo que tem um bom nível de consciência se sente mal quando se sente endividado com alguém. Todos nós, de alguma forma, tendo dívidas financeiras ou não, tendo afazeres adiados ou não, experimentamos o peso das nossas falhas, das nossas culpas e a sensação de que nunca somos bons o suficiente. E isso diz respeito a uma verdade que está no nosso coração. Somos pecadores. Temos uma dívida que não pode ser paga simplesmente por nós. O texto de Colossenses 2,14 que nós lemos hoje, infelizmente, nos traz uma notícia libertadora. Jesus apagou a nossa vida. Não, Jesus apagou a nossa dívida, gravando-a numa cruz. Foi só para ver se vocês estavam prestando atenção, viu? A dívida que nos condenava, a dívida que nos sufocava. Que dívida é essa? O apóstolo Paulo a descreve como uma espécie de nota promissória. Os mais velhos sabem o que é uma nota promissória, né? Como um documento em que está escrito à mão o que a gente deve e qual é o nosso débito. E esse documento escrito à mão como uma nota promissória está registrado pela própria mão de Deus nos 10 mandamentos. O peso da lei está sobre nós quando somos confrontados com a nossa imperfeição. Quando de cara com o espelho da lei de Deus, vemos o quanto estamos distantes daquilo que Ele espera de nós. E todos nós, se formos realmente honestos ao olhar a lei de Deus, percebemos e precisamos reconhecer que somos réus de todos os mandamentos. Que mesmo o primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, nem mesmo o primeiro nós somos capazes de completamente cumprir. Se vamos ao segundo, honrar o nome de Deus, considerá-lo santo, não usar o seu santo nome em vão, nós também falhamos. Se vamos ao terceiro, dedicar tempo a Deus, santificarás o dia de sábado, santifica o dia do descanso, nos defrontamos com a maneira como nós temos usado mal o nosso tempo. E como Deus, de verdade, não tem sido a prioridade da nossa vida. E se percorremos os demais mandamentos que vão falar do nosso relacionamento com o próximo, começando da nossa vida em família, honra teu pai e a tua mãe, até as demais autoridades que se constituem sobre nós, passando pela nossa vida amorosa, pelos nossos desejos, a nossa honestidade com as ações e com as palavras, o nosso trato com o próximo, não agredindo, mas favorecendo a sua vida, a cobiça que muitas vezes se instaura no nosso coração. Enfim, se formos realmente examinar a nossa vida diante do espelho da lei de Deus, temos que admitir que não é uma dívida pequena, né? E que essa dívida, como uma bola de neve, se renova todos os dias e os juros parece que só vão aumentando. Alguns, é verdade, tentam amortizar essa dívida, talvez amortizando a si mesmos, tentando tomar o controle da sua vida, achando que pela sua própria vontade, ou quem sabe se autopunindo, castigando o seu próprio corpo, podem de alguma forma pagar o preço. Mas isso é impagável. Não é possível para nenhum de nós. E as consequências dessa dívida são sérias.
elas estão aí à mostra para a gente nas leituras de hoje, quando Deus decide punir Sodoma e Gomorra. Cidades inteiras já foram alvo da justiça de Deus, de maneira que não foi possível escapar, e o mundo inteiro estará diante dessa justiça um dia. Deus, é claro, é um Deus compassivo, Ele quer nos ouvir, Ele se aproxima de nós. E nós vemos também nos textos que falam daquele momento, daquela conversa de Deus com Abraão, a sua disponibilidade em ouvir, porque Deus já tinha um plano, através de Abraão e dos seus descendentes, para salvar a toda a humanidade. Abraão, de fato, tenta até negociar com Deus, né? E conversa com ele, dizendo: Senhor, se tiverem 50 justos lá em Sodoma, o Senhor vai punir a cidade inteira? E se tiverem 45? E se tiverem 40? Ele vai baixando essa conta até chegar a 10, né? De 10 para baixo ele não teve mais coragem de pedir. E Deus vai pacientemente ouvindo e respondendo a Abraão. Mas a conclusão, ao final, é a mesma conclusão a que chega o sábio em Eclesiastes 7. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Nós nos tornamos réus dessa dívida. Nós herdamos isso e já nascemos devedores. Mas Deus, é claro, não nos deixa nessa situação. Ao citar a mesma realidade, que não há um justo sequer sobre a terra, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, diz o seguinte: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus e os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. A quitação da dívida, o próprio Deus providencia. Ele não se torna injusto ao simplesmente fechar os olhos e jogar para debaixo do tapete a realidade. Não. Ele cumpre a justiça, unindo a si mesmo com a morte do seu Filho na cruz. É pelo sacrifício de Cristo que Deus remove, afasta de nós o documento da dívida que era contra nós, pregando-o na cruz. Na antiguidade, alguns dizem, era costume, quando alguém saudava uma dívida, pregar em praça pública, com prego mesmo, o relato de que aquela dívida estava paga, para que todos pudessem saber. Jesus prega essa dívida na cruz. Ela está pregada na acusação que pairava sobre ele, que na verdade era acusação contra nós. Ele anulou o efeito dessa dívida ao pagar o preço e a punição pelos nossos pecados. Jesus não simplesmente cancela a dívida, ele apaga, ele se torna o fiador, o devedor, o substituto. Pela sua morte na cruz, o pagamento foi completo, está consumado, está finalizado. Mas a cruz não foi derrota para Jesus, pelo contrário, foi triunfo, porque ao final ele foi exaltado na sua ressurreição. E como diz o apóstolo Paulo, ele hoje exibe como um general vencedor em um triunfo público, em um desfile, todos aqueles poderes e autoridades celestiais que tentavam nos oprimir. O inimigo maior, o diabo, a morte, o mundo, o nosso próprio pecado. Jesus os carrega todos, arrastando-os, pois os venceu na cruz. E em Jesus, diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos em Colossenses 9, em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza gloriosa de Deus. Nele está, então, tudo o que precisamos, que precisávamos, para realmente estar certos agora de que somos amados por Deus e que temos paz com Ele. Por isso o apóstolo Paulo vem advertir, vem aconselhar os cristãos lá da cidade de Colossos que eles não se deixassem enganar por pessoas que vêm oferecer outras práticas como se essas fossem amenizar o preço de uma dívida ou de uma culpa que eles sentem no coração. O remédio para a culpa não está em nada que possamos fazer, em nenhum ritual ou nenhuma ação nossa. O remédio para a culpa está na cruz de Cristo. E se nós hoje o servimos, é por gratidão.
Devemos tomar cuidado, diz o apóstolo Paulo, contra aqueles que tentam ensinar novas doutrinas, contra aqueles que dizem que têm visões ou que querem adorar anjos ou seres humanos, como se eles fossem tábuas de salvação, contra aqueles que tentam impor sobre nós leis antigas sobre comida, sobre bebida, sobre festas religiosas, sobre ritos sagrados, porque na verdade todas essas coisas eram sombras. A realidade para nós agora é o Cristo. Nós temos por completo aquilo que Abraão só vislumbrou, aquilo que os nossos antepassados só puderam aguardar. Hoje nós temos por completo aquilo que Jesus já realizou na cruz por nós, e nós não precisamos de mais nada para nos sentir em paz com Deus. É verdade que ainda nos sentiremos muitas vezes devedores para com o nosso próximo, mas nesse caso nós temos um instrumento muito importante junto à palavra de Deus, que é a oração. Como Jesus nos ensinou a orar, pedindo que seja feita a sua vontade em nós, pedindo que de fato Ele reine em nossa vida com o seu amor, pedindo que Ele não nos deixe faltar nada, para que nós, estando plenos de tudo que Ele nos dá, possamos também aprender a perdoar ao nosso próximo, a enfrentar as tentações e a confiar em Deus quando qualquer mal vem nos assolar. Se você ainda se sente endividado para com os outros, coloque isso diante de Deus. Busque, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, enraizar-se, edificar-se no seu amor, para que Ele possa também te mover a novas atitudes que vão ao encontro do próximo. Não como forma de pagar, como forma de compensar, mas como forma de amar a partir da consciência de que você é amado. Deus nos chama a uma nova vida com Ele, na oração, na prática de amor verdadeiro para com os nossos irmãos, na prática do repartir do perdão que Ele primeiro nos deu, para que a gente também possa, o tempo todo, como diz o Salmo 138, que lemos hoje, render graças de todo o coração. Engrandecer a palavra de Deus e o seu nome em todas as nossas ações. Confiar que Ele sempre nos dá novas forças e crer que Ele não abandona o trabalho que começou. Esse nosso Deus que primeiramente pagou a nossa dívida cravando-a na cruz, quer que agora nós vivamos em paz. Que a gente não se lance de novo ao pecado. Que a gente não se torne de novo escravos de ensinamentos que não vêm de Jesus. Mas que a gente, centrado em Cristo, enraizado no seu amor, passe a compartilhar a graça do perdão recebido, passe também a buscar compartilhar essa paz com outras pessoas no anúncio da palavra de Deus, no convite a que venham até nós, que a gente possa em todo tempo também ser pessoas que saem por aí dizendo, olha, a sua dívida com Deus está anulada. Jesus já pagou na cruz. Aproveite essa paz e viva uma nova vida dedicada a Ele, por gratidão e por amor. Vamos orar? Podem ficar sentados como vocês estão. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças de todo o nosso coração por Tua infinita bondade e amor que se manifestaram em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós te agradecemos porque por meio da morte de Cristo na cruz, Tu pagaste a nossa dívida e o registro de nossas transgressões que nos condenaram. Que privilégio saber que não há mais condenação para nós por estarmos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a viver diariamente essa liberdade, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Que não nos prendamos às culpas no passado, nem tenhamos tentativas de pagar o que já foi completamente quitado por Teu Filho. Que essa verdade nos impulsione a andar em Cristo, firmes na fé, na prática do amor e do perdão. Ensina-nos, ó Deus, a orar com confiança de filhos amados, sabendo que o Teu Espírito intercede por nós e que Tu és um Pai que ouve e responde. Que a nossa vida seja um constante louvor e gratidão a Ti, pelo que começaste em nós, pelo que ainda vais completar. Em nome de Jesus.